Queridos irmãos, é com muita alegria que estou aqui na Casa da Mãe, já com esse fervor de prepararmos o grande Festival das Famílias. A comunidade tem estado com tanta alegria, não só na oração, na adoração perpétua, no louvor, mas também em toda a preparação. O palco já está lindíssimo, preparado, a casa já se enche de vida para acolher cada uma das famílias que vai viver esse grande Festival das Famílias aqui em Palmas. E hoje, nesta quinta-feira, é dia de renovarmos o nosso amor recíproco e a nossa unidade. Então, quero que todas as famílias se preparem para o Festival das Famílias, fazendo esse exercício bonito que a comunidade de vida também faz, que é o lava-pés. Como família, pedirmos perdão uns aos outros por aquilo que feriu, por aquilo que veio arranhar a comunhão espiritual entre nós. Toda a família vive momentos de tensão, de desacordo, às vezes de uma palavra que não é dita com tanto amor, mas também toda a família deve viver momentos de perdão, reconciliação sincera e recomeçar. Quinta-feira é dia da unidade, é dia de recomeçarmos. E hoje, no nosso livro de vida, o número que nós vamos meditar é o 220, que fala justamente dessa grande alegria da formação contínua. A própria experiência da vida no interior desta vocação é formadora para cada consagrado. São João Paulo II vai dizer: a formação deverá, pois, atingir em profundidade a própria pessoa, de tal modo que cada uma das suas atitudes ou gestos, tanto nos momentos importantes como nas circunstâncias ordinárias da vida, possa revelar a sua pertença total e feliz a Deus. Uma vez que o fim da vida consagrada consiste na configuração com o Senhor Jesus e com a sua oblação total, por isso, sobretudo, é que deve apontar a formação. Trata-se de um itinerário de progressiva assimilação dos sentimentos de Cristo para com o Pai. Deverá ser formação da pessoa toda. Formação, por ser total, compreenderá com todos os campos da vida cristã e da vida consagrada. Nossa vida comum, a oração, as experiências comunitárias, os combates, os fracassos, as circunstâncias da vida nos tornam capazes de testemunhar e de nos encorajar por vias que não teríamos previsto de antemão. Aprender a compaixão nos arrancará das mãos o controle estrito das nossas vidas. Se é verdade que o chamado à comunidade conduz os jovens à vida consagrada, também é verdade que são as dificuldades da vida comum que levam alguns a abandoná-la. Mas devemos guardar um realismo que relembra a nossa consciência que somos também filhos da nossa geração moderna, marcada pelo individualismo, pelo medo do engajamento e pela sede da independência. Não pensemos que a formação está concluída com a profissão solene ou ordenação presbiteral para os padres. A formação deve continuar ao longo de toda a vida, a nossa vida consagrada. Devemos concebê-la como um modo de vida ao longo de toda a nossa vocação. Bonito esse número sobre a formação contínua, que vai nos dar com muito realismo os venenos da nossa cultura que podem destruir uma vocação. E olha aqui, são três: individualismo, medo do engajamento e sede da independência. Imaginem como é possível um casal permanecer junto se cada um é guiado pela sede de individualismo, pelo medo de se engajar e por isso dar a vida livremente para o outro e para o bem da família, para a construção da família, e também a sede da independência. Formação contínua quer dizer que continuamente devemos ser formados para alcançar os sentimentos de Cristo. Quem pode dizer que já tem o mesmo coração que o coração de Jesus? Quem pode dizer que já sabe amar como Jesus ama? Nenhum de nós pode dizer isso. E é por isso que devemos entrar nesse processo de formação contínua e de aceitar sermos sempre discípulos do Cristo, sempre na escola do bom mestre. Amós 7, 10 a 17. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti no seio da casa de Israel. A terra não pode mais suportar todas as suas palavras. Porque assim disse Amós: Jeroboão morrerá pela espada e Israel será deportado para longe da sua terra. Amazias disse então a Amós: Vidente, vai, foge para a terra de Judá. Come lá o teu pão e profetiza lá. Mas em Betel não podes mais profetizar, porque é um santuário do rei, um templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: Não sou um profeta, nem um filho de profeta. Eu sou um vaqueiro e um cultivador de sicômoros. Mas o Senhor tirou-me de junto do rebanho e o Senhor me disse: Vai, profetiza a meu povo Israel. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel,
não vaticinarás contra a casa de Isaac. Por isso, assim disse o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, a tua terra será dividida como a trena e tu morrerás numa terra impura. Israel será deportado para longe da sua terra. Dramática profecia essa e ao mesmo tempo cheia de esperança. Quando podemos dizer que há uma conspiração, que há uma provocação, que há uma opressão para o povo de Deus, podemos esperar também que o Senhor suscite um profeta que vem salvar aquela geração com a profecia, isto é, a palavra que o Senhor vai dar inspirada para resolver aquela situação. E olhem esse detalhe bonito, ele era apenas um vaqueiro, ele não tinha muita competência, ele não tinha altos estudos, ele não estava muito preparado para o cargo, mas o Senhor foi lá no meio das vacas e buscou ele, e ele era cultivador de sicômeros. E sicômeros é uma fruta, é tão bonito, que tem que ser ferida para que o fruto seja bom. Não é isso a imagem dos mártires que hoje celebramos? Feridos para que o melhor da sua vida seja doado. Um mártir é alguém que vai ser ferido não porque cometeu pecados, também cometeu, evidentemente, mas não é por causa dos seus pecados que ele vai ser ferido. Ele vai ser ferido porque justamente ele se tornou um profeta para aquela geração. E ao ser ferido, o melhor do seu sabor, do seu odor, do seu perfume será exalado para a humanidade. Salmo 18, a lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel escorrendo dos favos. Forte esse salmo que diz... a lei do Senhor, isto é, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela faz voltar a vida. E justamente é isso que nós vamos fazer durante um festival de famílias, escutarmos juntos, em família, desde a criança pequenininha até o adolescente, o jovem, o adulto, o casado, os avós, todos juntos, escutando a palavra de Deus para que a vida espiritual volte, para que a vida humana seja também transfigurada. A lei do Senhor, ela é perfeita. Mateus 9, 1 a 8, e entrando num barco, Jesus atravessou e foi para a sua cidade. E ali lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralítico, tem ânimo, meu filho, teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo, está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificavam a Deus, que deu tal poder aos homens. Que bonito ver esse homem paralítico, mas por causa da sua fé. E também da fé comunitária, daqueles que o carregaram, o portaram para próximo de Jesus. E isso é o milagre da fé de uma comunidade que tem fé pela salvação das famílias, tem fé que mesmo casais às vezes chegam aqui quase divorciados, é a última chance, é a última tentativa, mas o Senhor, Ele pode fazer de nós esse paralítico que ontem não conseguia nem dar um passo, para esse homem que agora escuta a palavra, tem fé, meu filho, teus pecados te são perdoados. Quantas paralisias, quantas inércias, quantas mortes, quantas depressões são por causa também dos nossos pecados. Quantas incapacidades, às vezes, na família de dizer, eu te amo, eu te perdoo, eu quero reconstruir, eu quero recomeçar o casamento, eu quero ser feliz contigo. E hoje celebramos esses primeiros mártires de Roma, no ano de 64, justamente um terrível incêndio reduz Roma a cinzas, o imperador Nero, na sua loucura, vai justamente pôr a cidade em chamas e ele vai acusar os cristãos terríveis de dizer que eles é que puseram fogo à cidade.
E há uma cena dramática que ele põe os cristãos acendendo fogo neles e faz deles as tochas da cidade. Quer dizer que eram os cristãos sendo queimados vivos que iluminavam, faziam esse serviço de iluminação pública na cidade. Terrível perceber o exagero da maldade que vai até matar a reputação, a vida, disseminar a comunidade cristã. E os apóstolos São Pedro e São Paulo foram as duas mais famosas vítimas desse imperador terrível, cruel, sacrificado. São Clemente I, ele vai nos dar, do século I, esse texto vai nos dizer: tenhamos diante de nós os olhos dos bons apóstolos. Por causa de um fanatismo iníquo, Pedro teve que suportar duros tormentos. Não uma vez, nem duas, mas muitas. Depois de sofrer o martírio, e passou para o lugar que merecia na glória. Por invejas e rivalidades, Paulo obteve o prêmio da paciência. 7 vezes foi lançado na prisão, foi exilado, apedrejado, tornou-se pregoeiro da palavra no Oriente e no Ocidente, alcançando assim uma reputação notável por causa da sua fé. E depois de ensinar ao mundo inteiro o caminho da justiça e de chegar até os confins do Ocidente, sofreu o martírio que lhe infligiram as autoridades. Partiu depois deste mundo para o lugar santo, deixando-nos um perfeito exemplo de paciência. A estes homens, mestres da vida, juntaram-se uma multidão de eleitos que aceitaram ser vítima dos ódios, dos mesmos ódios, de serem perseguidos, suportando terríveis torturas até a corrida da fé. E por isso receberam o prêmio da vitória.